Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Fala, galerinha! Vamos estudar, vamos estudar. Enem por chegar. Galerinha, e os vírus? Galerinha, sempre cai uma questão de vírus no Enem vestibular, não é verdade? Eu tenho aqui um conjunto de questões com perguntas e respostas comentadas que eu estava aqui separando para vocês para a gente fazer esse podcast. Veja bem, como você caracteriza um vírus ou os vírus? Eles são agentes infecciosos bem reduzidos, diminutos, constituídos por ácido nucleico e proteínas. Não tem uma organização celular e que parasitam células, por isso são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. Então eles parasitam células de todos os tipos de seres vivos, de micro-organismos a plantas e animais, bactérias, fungos, todos os seres vivos, os vírus, eles parasitam, certo? Como os vírus afetam os seres humanos, galerinha? Bom, além de produzir doenças, são chamadas de viroses, muitas vezes sérias em seres humanos, ninguém está livre de uma virose. Essa é a verdade. Os vírus também atacam animais e plantas de interesse comercial, causando prejuízos à humanidade. Alguns tipos de vírus têm sido empregados como ferramentas importantes na manipulação genética de animais e plantas. Isso a gente vê na área de biotecnologia. Certinho? Descreva a estrutura básica de uma partícula viral. Como é que você vai descrever a morfologia viral? Bom, um vírus ele possui um único tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Estão envoltos por um revestimento de proteínas, que é o capsídeo. Este, por sua vez, pode ou não estar envolvido por uma membrana lipoproteica, que é o envelope viral, formado a partir da membrana plasmática da célula hospedeira. Passa a ser denominado então virion. Cada tipo de vírus apresenta virions de formato característico. Veja bem. Descreva resumidamente o ciclo de um vírus. Vamos lá. Depois de penetrar na célula hospedeira, o material genético do vírus, certo? Ele se multiplica e produz moléculas de RNA mensageiro, traduzidas em proteínas virais. Algumas dessas proteínas têm a função de alterar o funcionamento da célula, desviando o metabolismo celular para a produção de novos vírus. Outras irão constituir os envoltórios virais, associando-se aos ácidos nucleicos e gerando novos vírus capazes de infectar outras células. Ok? Como podem ser classificados os vírus de acordo com o seu tipo de ácido nucleico? Bom, os vírus eles podem ser classificados em vírus de DNA ou vírus de RNA, certo? Dentro de cada uma dessas categorias, veja bem, eles podem ser classificados quanto ao número de cadeias do ácido nucleico, simples ou dupla. Ok? Muito bem. O que é transcriptase reversa? Transcriptase reversa. O que é isso? E quais os tipos de vírus está presente? A transcriptase reversa, galerinha, é uma enzima presente no retrovírus, certo? Sendo responsável pela produção de DNA a partir do RNA viral. À medida que sintetiza o DNA, essa enzima ela degrada o RNA modelo. Em seguida, ela catalisa a produção de uma cadeia de DNA complementar
formada a partir do RNA, originando uma molécula de DNA dupla. Veja bem, esse DNA ele é transcrito em moléculas de RNA, que atuam como mensageiras na síntese das proteínas virais. Galerinha, a transcriptase reversa sintetiza também o RNA, que será empacotado para constituir os novos vírus formados na célula infectada. Certo? Caracterize capsídeo, nucleocapsídeo e envelope. Capsídeo é o envoltório proteico, que sempre reveste o ácido nucleico viral. Nucleocapsídeo é o conjunto formado pelo ácido nucleico e pelo capsídeo, que o envolve. Envelope viral é o envoltório externo de alguns vírus, formado por pedaços de membrana plasmática da célula hospedeira, modificada pela inclusão de proteínas virais. Ok? Muito bem. O que são receptores virais? Bom, são moléculas presentes na superfície da célula hospedeira que permitem a ligação dos vírus. Descreva o mecanismo básico pelo qual um vírus penetra na célula hospedeira. Vamos lá. Para infectar uma célula, todo vírus precisa se encaixar a receptores presentes na superfície celular. É a necessidade dessa associação que torna os vírus tão específicos. Eles só conseguem infectar células que possuam receptores compatíveis aos ligantes do seu envoltório. Uma vez preso à superfície celular, o vírus pode injetar apenas seu ácido nucleico na célula, como fazem os bacteriófagos, ou introduzir todo o nucleocapsídeo, como fazem os vírus dos animais. A infecção ela pode ser de duas maneiras básicas. A partícula viral é endocitada pela célula, como ocorre com os vírus da gripe, por exemplo. O envelope viral se funde à membrana plasmática, liberando o nucleocapsídeo no citoplasma, como ocorre com HIV. Descreva sucintamente o ciclo reprodutivo de um bacteriófago como o fago T4. Bom, o fago T4 ele é capaz de aderir à parede celular de uma bactéria hospedeira, perfurando-a e nela injetando seu DNA. Este começa a se multiplicar e a ser transcrito em moléculas de RNA mensageiro por ação de enzimas da própria bactéria, incapazes de distinguir o DNA viral do bacteriano. Os RNA mensageiros virais são traduzidos em proteínas virais e os novos vírus começam a ser montados. Uma enzima viral, um tipo de lisoenzima, produzido ao final da infecção, degrada os componentes da parede bacteriana e libera novas partículas virais. O processo todo ele ocorre em menos de 30 minutos. Ok? Muito bem. Galerinha, compare o ciclo lítico e o ciclo lisogênico de um bacteriófago temperado. Bom, uma bactéria portadora de um vírus integrado em seu DNA, na forma de profago, é chamada de bactéria lisogênica, uma vez que qualquer momento do fago pode se desintegrar e destruir a célula hospedeira. As sucessivas divisões de uma bactéria lisogênica, com transmissão do vírus integrado às suas células filhas, chamados de ciclo lisogênico ou lisogeniósico, quando eventualmente o profago se desprende do cromossomo bacteriano e passa a se multiplicar, originando novos fagos e causando a lise celular. Isso a gente fala em ciclo lítico, ok?
Descreva sucintamente a estrutura do vírus da gripe. Bom, um virion da gripe é um envelope lipoproteico, certo? Que contém 8 moléculas de RNA diferentes. Belezinha? Envoltas por proteínas do capsídeo. O envelope dá-se da membrana plasmática, já falei anteriormente, da célula hospedeira, que contém proteínas que caracterizam o vírus. Ok? Como se explica o fato de acontecerem surtos sucessivos de gripe, apesar de as pessoas desenvolverem imunidade contra os vírus? Boa pergunta, né? Seguinte, durante a infecção gripal, uma pessoa produz anticorpos contra as espículas virais e torna-se imune ao tipo de vírus que a infectou. Após um surto de gripe, grande parte da população se torna imune àquele tipo específico de vírus. No entanto, em algumas pessoas surgem vírus mutantes com espículas H e N, ligeiramente diferentes das da linhagem original, o que impede que os anticorpos produzidos atuem de forma eficiente. Esses vírus mutantes provocarão um novo surto da doença, quando as condições se tornarem propícias. Por exemplo, nos meses de inverno, quando a resistência natural das pessoas diminui devido às variações climáticas. A vacina antigripe usada, atualmente na imunização de idosos, é feita com uma mistura de formas virais mais comuns, em particular das que causaram gripe nos últimos anos, nos últimos episódios de gripe. Como podem surgir formas novas de vírus de gripe, gente? Contra as quais as pessoas não têm quase nenhuma imunidade. Formas muito diferentes de vírus da gripe surgem de forma esporádica, por recombinação genética. Como os vírus têm 8 moléculas de RNA diferentes em seu genoma, no caso de uma célula ser infectada simultaneamente por 2 tipos diferentes de vírus, pode ser geradas partículas virais com combinações de moléculas de RNA das 2 variedades. Esses vírus terão combinações de proteínas totalmente novas, não reconhecidas pelo sistema imunitário humano. O vírus pode, então, se reproduzir rapidamente, provocando infecções agudas e se dispersando pela população. Essa é, em geral, a origem das grandes pandemias da gripe. Qual é a razão de a OMS, a Organização Mundial de Saúde, manter uma vigilância constante para a identificação de novos surtos de gripe? É que se tais vírus forem identificados rapidamente, há a possibilidade de se produzir vacinas e imunizar grande parte da população antes que a epidemia atinja maiores proporções. Explique por que os órgãos internacionais de saúde se preocupam tanto com as grandes gripes de porcos e de aves. De modo geral, os vírus desses animais não são adaptados à nossa espécie e não conseguem transmitir-se de uma pessoa para outra. No entanto, bastam algumas modificações da molécula de hemaglutinina do vírus da gripe, por exemplo, desses animais, para que ele possa se ligar e infectar células humanas. Isso pode acontecer tanto por mutação no vírus, quanto por meio de sua recombinação com o vírus da gripe humana. Por exemplo, se uma célula foi infectada simultaneamente por um vírus de ave e por um vírus humano, o que ocorre com essa frequência em porcos? Pode ser gerados novos tipos de vírus, com uma mistura de 2 tipos de RNA. Um desses vírus, que porte o RNA responsável pela produção da hemaglutinina humana, será capaz de infectar células humanas com eficiência, certo? Como parte de seus demais componentes são típicos dos vírus de aves, ele será desconhecido por nosso sistema imunitário, que não conseguirá combatê-lo com a eficiência necessária para evitar uma infecção grave. Descreva brevemente
Vamos lá, descreva brevemente a estrutura do vírion HIV, ou do vírus HIV. Bom, o vírion do HIV apresenta um envelope lipoproteico externo, que contém glicoproteínas. Este envelope, por sua vez, contém o nucleocapsídeo, constituído por duas moléculas idênticas de RNA de cadeia simples, por proteínas e pelas enzimas transcriptase reversa e integrase. Quais são as principais células hospedeiras do HIV no corpo humano? São os linfócitos T auxiliador, célula CD4, e certos tipos de células epiteliais. Descreva brevemente o ataque do HIV a uma célula hospedeira. Depois de se ligar aos receptores da célula hospedeira, o envelope do HIV funde-se com a membrana celular e introduz o nucleocapsídeo. No citoplasma, este libera o RNA, a transcriptase reversa e a integrase. A transcriptase reversa entra em ação imediatamente e transcreve uma cadeia de DNA a partir do RNA viral. Transcrição reversa é isso. Esse modo de ação que caracteriza o retrovírus. À medida que transcreve o DNA, a transcriptase reversa degrada o RNA modelo. Em seguida, produz uma cadeia de DNA complementar à recém-sintetizada, originando um DNA de cadeia dupla. Esse DNA penetra no núcleo da célula hospedeira e, pela ação da enzima integrase, insere-se em um dos cromossomos. Uma vez integrado ao cromossomo da célula, o DNA viral começa a produzir moléculas de RNA. Algumas delas irão constituir o material genético de novos vírus. Outras serão traduzidas pelos ribossomos da célula, produzindo as diversas proteínas virais, transcriptase reversa, integrase, proteínas do capsídeo e glicoproteínas. Estas últimas, que farão parte do envelope viral, migram para a membrana da célula hospedeira, onde se agregam. Por sua vez, RNA, enzimas e proteínas unem-se formando nucleocapsídeos. Os nucleocapsídeos encostam nas regiões da membrana plasmática, onde há glicoproteínas, e são envolvidos por ela, surgindo assim o envelope viral. Ao final desse processo, vírions completos do HIV são expelidos da célula hospedeira e podem infectar células sadias. A célula hospedeira, tendo o material genético do vírus integrado ao seu, continua a produzir partículas virais. Em certas células infectadas, o vírus integrado ao cromossomo mantém-se em estado latente, é o famoso prófago, sem produzir RNA. Isso impede que o sistema imunitário e drogas antivirais eliminem o vírus completamente do corpo do ser humano. De que modo o HIV é transmitido? O HIV transmite através de fluidos corporais produzidos durante as relações sexuais e pelo sangue. As vias de transmissão são relações sexuais, uso de seringas contaminadas e transfusão de sangue. O vírus parece ser capaz de atravessar a placenta e contaminar o feto ou ser transmitido da mãe para o filho durante o parto. Cerca de 30% dos filhos de mães portadoras do vírus nascem infectados, se a mulher não for tratada com drogas antivirais durante a gravidez. É provável também que o vírus seja transmitido da mãe para o filho através da amamentação. Beleza? Por que razão os sintomas mais graves da doença só aparecem muito tempo depois da infecção pelo HIV? Algumas pessoas não manifestam nenhum sintoma ao serem infectadas pelo HIV. Outras têm sintomas semelhantes aos da gripe: febre, dor de cabeça, cansaço, inflamação dos linfonódulos. Os sintomas desaparecem entre uma semana e um mês e geralmente são confundidos com os de uma virose qualquer. Durante a fase que sucede a infecção, os vírus multiplicam ativamente e os fluidos corporais e o sangue da pessoa são altamente infectantes. O sistema imunitário é ativado pela multiplicação viral e passa a combater os vírus, que diminuem em quantidade e tornam a infecção completamente assintomática.
Novos sintomas só voltam a aparecer muito tempo depois, em geral, após alguns anos. Durante o período assintomático, trava-se uma batalha entre o HIV e o sistema imunitário. A principal célula atacada pelo HIV é um leucócito sanguíneo, o linfócito T, também chamado de célula CD4, que comanda as respostas do sistema imunitário. Assim, ao destruir as células CD4, o HIV enfraquece a capacidade do organismo em combater tanto a infecção retroviral como outras infecções comuns, que normalmente não afetariam pessoas sadias. Certo? Aí tem quais são os principais sintomas da AIDS, que todo mundo já sabe, as formas de prevenção e outros assuntos inerentes à virose. Muito bem, galerinha. Resumo aí de 20 minutos. Amantes e vírus. Falou, abraços.